Meu irmão, para nós estamos, em nome de Jesus Cristo, fazendo meditação. Preste atenção no livro de Ezequiel. Pegar o microfone aqui, porque fica melhor. Ezequiel capítulo 37, glória, capítulo 37, versículo 1, preste atenção, diz assim a palavra de Deus: a visão de um vale de ossos seco. E diz assim, capítulo 37, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs, o Senhor me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis peles, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso aos seus ossos. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador do céu, Criador da terra, Criador, Pai do universo, Pai santo e justo, meu Senhor da glória, que está a tua palavra, que não volta, meu Deus, vazia, mas faz aquilo que apraz ao Senhor, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor venha estar, ó Pai, trabalhando conforme a tua vontade, nessa noite, em cada coração, em cada mente. Espírito de Deus, trabalha, Espírito Santo, trazendo o Espírito Santo da verdade, a revelação da palavra, para que vidas, meu Senhor, venham ser edificadas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja, preste bastante atenção que diz a palavra do Senhor nessa noite. A Bíblia diz, todo mundo conhece a passagem a qual Ezequiel foi levado no vale de osso seco. A Bíblia diz que ele foi levado a um vale de osso seco, e a Bíblia revela, louvado seja o nome do Senhor, que a mão do Senhor veio sobre ele, e o Senhor levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Deus, levando Ezequiel num vale que estava cheio de ossos, o Senhor perguntou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Poderão, Ezequiel, reviver? Observe a pergunta que o Senhor fez para Ezequiel e disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Igreja, a palavra-chave desse capítulo está aqui. Quando Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Observe que Ezequiel, sendo um profeta, um homem de Deus, Ezequiel sendo um profeta bem sucedido na face da terra, mas ele de forma nenhuma, ele abriu a boca para dizer: eu vou profetizar. Quando Deus perguntou se poderia reviver os ossos secos, Ezequiel disse: Senhor, só o Senhor sabe. O que me chama a atenção é que Ezequiel não abriu a boca para dizer que ele fazia alguma coisa. Ezequiel não abriu a boca para dizer para Deus que ele
poderia profetizar. Ezequiel simplesmente disse: Senhor, o Senhor sabe. Porque Ezequiel sabia que o milagre poderia acontecer, mas para o milagre poder acontecer só dependia da ordenança de Deus. Você entende esse negócio? Porque muitas das vezes tem pessoas que às vezes Deus começa a usar ele, Deus começa a usar ela, e ela agora se acha no dever de querer fazer as coisas conforme o desejo do coração dele, ou o desejo do coração dela. Aí Deus pega Ezequiel, coloca no vale de osso seco, mas também Deus faz com que Ezequiel vinha responder a pergunta dele acerca se poderia reviver aqueles ossos. E o que me chama a atenção é que Ezequiel, ele não abriu a boca para dizer que ia profetizar, e disse: Senhor, tu o sabe. Deus, ele gosta de pessoas humildes. Deus, ele gosta também de provar pessoas. Deus às vezes cria determinado tipo de situação, entenda, para ver como vai ser a nossa atitude mediante os problemas, porque muitas das vezes não é porque a pessoa é ousado que ele vai querer fazer o que ele quer, não. Ezequiel, mediante o vale de osso seco, ele poderia simplesmente profetizar aleatoriamente, mas quem sabe as coisas também não poderiam acontecer. Mas quando Deus perguntou: poderão reviver esses ossos secos? Deus estava perguntando para ele. Mas Deus é que faz o milagre, entenda. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: Senhor, tu o sabe. Quando ele falou: Senhor, tu sabe, o Senhor disse: agora profetize, vá. Pode profetizar. Pode profetizar. E Ezequiel profetizou conforme a palavra do Senhor. A mesma coisa quando Jesus estava nas bodas de Canaã da Galileia, entenda. Quando faltou vinho, e disseram que tinha faltado vinho, Jesus disse o quê? O que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso quer dizer que eles, mesmo sendo o próprio Deus da Trindade Santa, mas ele dependia da ordenança do Deus Todo-Poderoso. Jesus não saía por aí fazendo milagre aleatoriamente. Jesus fazia milagre conforme a ordenança de Deus. Você entende? Ele mesmo sendo Deus, mas ele não saía fazendo milagre, ele necessitava da ordenança de Deus, ele necessitava da direção do Espírito Santo de Deus. Prova disso, que quando ele foi levado para onde? Para o deserto, pelo Espírito. Quem levou Jesus no deserto foi o Espírito Santo, para Jesus ser o quê? Tentado. Agora uma pergunta que não quer calar: como é que eu e você, vendo as escrituras sagradas, vendo os procedimentos dos profetas, vendo de que forma Jesus trabalhava na face da terra, eu e você, sendo usado por Deus, vai abrir a boca para querer fazer conforme a nossa própria vontade? Tem situação que você tem que entender que Deus não quer que você se meta em determinado tipo de situação. Embora tem pessoas que dizem: eu quero fazer a obra, mas a obra tem que ser feita na direção do Espírito Santo de Deus, para que as coisas venham acontecer, para que as coisas venham fluir, para que você venha ter uma vida bem sucedida no seu ministério, para que você venha ter uma vida direcionada pelo Espírito. Você não pode sair aleatoriamente, de qualquer forma, dizendo: eu vou fazer a obra. O apóstolo Paulo quis ter com o povo de Coríntios, com o povo de Filipenses, uma certa ocasião, mas ele foi proibido pelo Espírito Santo, e ele mesmo fala nas cartas: eu quis ter convosco, mas eu fui impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não ordenou ele atravessar o quê?
a Macedônia. E por que eu e você que está ouvindo esta palavra, você que está ouvindo, quer fazer as coisas conforme a sua própria vontade, quer fazer as coisas como alguém chega para você, bora ali, bora ali, bora acolá. Não é desse jeito não. Você já orou a Deus, você já pediu direção de Deus, você já pediu confirmação de Deus. Não é porque eu e você somos usados por Deus que nós devemos sair fazendo as coisas sem primeiramente pedir a direção de Deus. É por isso que tem muitas pessoas quebrando a cara. É por isso que tem muitas pessoas se decepcionando. É por isso que tem pessoas que estão pagando um preço tão alto, porque na proporção que eu e você não busca a direção de Deus, na proporção que eu e você não consulta Deus, na proporção que eu e você não procura saber de Deus, Deus sai de cena. Você sabia disso? Que Deus sai de cena? Que tem situação que Deus sai de cena, que Deus não entra no negócio, porque a pessoa tomou uma iniciativa precipitada. Você entende esse negócio? Então, Ezequiel, no livro capítulo 37 de Ezequiel, Deus levou Ezequiel no vale de osso seco, mas Deus perguntou para Ezequiel primeiro: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel, ele disse: Senhor, só o Senhor sabe. Olha pai, que maravilha. Só o Senhor sabe. Ele não disse pode, sendo profeta. Ele não disse vai viver, vai reviver. Ele não falou isso. Ele disse: Senhor, tu o sabe. Aí Deus disse: olha, então profetiza. Versículo 7, capítulo 37, versículo 7. Então profetizei, como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Sabe por quê? Muitas das vezes tem pessoas que estão profetizando e as coisas não estão acontecendo porque não foi Deus que ordenou. Às vezes Deus não está ordenando, porque você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Às vezes tem pessoas que até dentro da igreja ficam com aquela cara de Maria compadecida, já reparou? Quando vê alguém que é ousado, tem homem, tem mulher que fica com aquela cara de triste. Aí você não está ligado na videira, não sabe o que aquela pessoa está passando. Muitas vezes está na desobediência com Deus, muitas vezes está na rebeldia com o Senhor. Aí você, por ser profeta, por ser usado por Deus, você vai lá e começa a profetizar coisa que Deus não está mandando, porque você está observando pela aparência. Porque tem gente que tem essas artimanhas, viu? Tem pessoas que têm essa malícia. Às vezes não quer obedecer a sua liderança, às vezes não quer entrar pela porta, às vezes é rebelde com as palavras do pai, aí começa a passar luta, começa a passar prova, aí chega dentro da igreja, chega no culto, chega até chorando, chega até muitas vezes com as lágrimas no olho. Muitas das vezes não é prova que está passando, muitas das vezes está passando luta. Aí se você não tiver ligado na videira, ligado com o pai, aí você é direcionado para aquela pessoa sem Deus mandar, e às vezes começa a profetizar por conta do próprio coração, do próprio sentimento. O próprio Jesus falou: ai de vós que profetiza conforme o coração de vocês. Tem profeta que é direcionado por Deus, tem profetiza que é direcionado por Deus, mas tem profeta que para agradar o seu próximo começa a profetizar coisa que Deus não está mandando, e você tem que estar atento para isso. Você tem que ficar ligado com isso. O que tem de pessoas por aí que não quer entrar pela porta, que não quer fazer o que Deus manda, cheio de malícia, cheio de coisa ruim na vida, que não quer descer na olaria para Deus trabalhar na vida, e aí fica muitas das vezes chorando, com a cara de triste,
com a cara de amargurado, com a cara de amargurada. E se o profeta, o homem, a mulher de Deus não tiver ligado com o Espírito Santo, ele cai na dele e cai na dela. Você deu para entender a visão? Por isso que tem que ficar o quê? Atento à voz do Espírito Santo. Se Deus mandar você profetizar, você profetiza. Se Deus não mandar você profetizar, você não pode profetizar. E Ezequiel, ele tinha essa experiência. Ezequiel tinha esse amadurecimento espiritual, sendo profeta maior, um dos profetas maiores, que profetizava e Deus era com ele. Deus agora resolve colocar Ezequiel no vale de osso seco. E agora disse: poderão reviver? Deus queria saber dos lábios dele, se poderia reviver. Se Ezequiel não está ligado na videira, se achasse no direito de profetizar, só porque Deus usava ele, você acha que Deus poderia fazer um milagre? Deus não ia fazer um milagre não. Mas quando ele disse: Senhor, só o Senhor sabe, o Senhor disse: agora pode profetizar. Você está entendendo a humildade de Ezequiel, a humildade do homem de Deus para com Cristo, mesmo sendo profeta maior dentro da Bíblia Sagrada, mas ele não se ousou abrir a boca e dizer que era o homem de Deus, que ele iria profetizar, que ele iria fazer, que ele iria acontecer. Ele não, que o que tem de gente por aí: porque Deus me usa. Sim, Deus te usa, mas Deus também me usa e te usa quando Ele quer. Se Deus não quiser usar, Deus não usa. Nós temos que ter esse entendimento. Tem dia que Deus não quer usar a pessoa, e tem dia que Deus usa. Tem dia que você chega no ambiente, Deus às vezes te toma no profundo, Deus te toma no oculto, e Deus te toma no escondido, e aí você entrega coisas que você, entendeu, nem imaginaria que ia entregar, e Deus é com você. Mas não é para você se achar, não é para você se exaltar, não é para você e eu achar que nós somos usados por Deus, que todo dia Deus vai fazer a mesma coisa. Tem hora que Deus vai colocar a gente em determinado tipo de situação, que a gente vai chegar em determinado lugar, e muitas vezes Deus não vai querer nos usar, Deus vai querer usar outra pessoa. E nós temos que entender isso, para nós não ficar com nossa mente confundida. Porque muitas das vezes a pessoa acha que Deus vai usar toda hora, todo momento, na hora que você e que eu quiser. Não. Deus, ele usa, Deus, ele trabalha, Deus, ele opera. Deus também coloca no vale, Deus coloca no deserto, Deus coloca na prova. Observe o profeta Elias, homem de Deus, profetizava, as coisas sucediam, mas ele foi ameaçado por Jezabel, e agora agora o profeta agora corre e se esconde aonde? Na caverna. Vai entender esse negócio? Vai entender esse negócio? Um homem de Deus, cheio de Deus, fogo do céu caía, desafiou os profetas de Baal, fazia coisas extraordinárias através da unção do Espírito Santo que estava na vida dele. De repente agora Jezabel ameaça ele. Ele agora corre para um local, se esconde dentro da caverna. Deus agora vem no vento, Deus agora vem no redemoinho, Deus agora vem ali naqueles movimentos todo, mas Deus não estava ainda, era só um movimento da natureza. De repente Deus vem na Bíblia, vem da brisa, e pergunta para ele: o que é que você está fazendo aí, Elias? Ele está fazendo o que aí? Você está fazendo o que nessa caverna? Vai entender, vai entender. Ele fugindo da ira de quem? De Jezabel. Ele agora começa dizendo que era muito zeloso pelas coisas de Deus. Ele agora começa a relatar a vida dele para Deus. Deus deu o corvo, alimentou ele, depois mandou ele seguir jornada. Siga a jornada, ó.
Ó, tá pensando que vida de quem serve a Deus, quem profetiza, que é usado por Deus, vai ser só de vida de estar no monte? Tem hora que vai estar no vale também. Tem hora que vai estar também naquele momento que Deus resolve: hoje eu vou deixar você de molho. Hoje eu vou permitir algo acontecer com você para ver onde está sua fé. Hoje eu vou permitir que algo venha acontecer contigo para eu te provar. Tem situação que às vezes as pessoas só querem ver o extraordinário de Deus. Quer ver o quê? O céu se abrir, como eles falam, né? Menino, eu fui de um culto que o céu se abriu, e no dia que o céu não querer se abrir, no dia que Jeová resolver, o céu não vai abrir. Será que eu e você está disposto a ter estrutura, a ter amadurecimento suficiente, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente possa entender que Deus, Ele trabalha como Ele quer? Não é como eu quero, não é como você quer, não é como nós queremos. Tem situação que Deus, Ele nos prova. Agora o problema é esse: será que eu e você está apto, está preparado, está, né, até mesmo, ó, com nossa mente ligada com Deus, que nem Ezequiel, para quando Deus nos levar em determinado tipo de situação, o Senhor trabalhar conforme a vontade dEle, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Tem hora que Deus revela, tem hora que Deus não quer revelar. Tem hora que Deus usa na palavra, usa na profecia, na revelação, tem hora que Deus não quer usar. Tem hora que Deus toma na marcha, tem hora que Deus não quer tomar. E nós temos que estar atentos para entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Você deu para entender? Eu mesmo tenho um negócio com Jeová, que Deus só me dá a benção de tempo em tempo. É tempo em tempo, eu já sei disso. Eu nem me importo. Eu vou. Mas tem tempo que Deus quer agitar as águas e me dar minha vitória. Mas enquanto isso, a água não quer ser agitada. Eu tenho que ficar como aquele homem na beira do tanque, esperando o momento certo para receber a minha vitória. Agora a pergunta é essa, para mim e para você: será que nós estamos aptos? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos atentos para entender o trabalhar, o operar e o agir de Deus na nossa vida? Ou será que nós estamos igual aqueles meninos mimados, aquele crente mimado, que quando Deus, né, vou dizer no natural, quando o pai dá algo para ele, ele fica satisfeito. Quando chega o dia que o pai não quer dar, ele fica zangado com o pai. Será que nós estamos aptos para quando Deus quiser nos abençoar, independente de qualquer tipo de situação, nós glorificarmos o nome dEle, deixar Ele trabalhar em nossa vida como Ele quer? Ou será que nós estamos igual a criança, querendo que as coisas sejam feitas como a gente quer, da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos? Então Ezequiel, preste atenção, ele não se precipitou, melhor dizendo, em passar na frente de Deus para profetizar diante daquele vale de ossos seco. Ele, não, mesmo sendo profeta, ele aguardou a resposta de Deus. E Deus disse: profetize agora, vá. Em outras palavras, agora eu estou vendo que você realmente é obediente. Agora eu estou vendo que realmente você está ligado comigo. Agora eu estou vendo que realmente você me teme, porque você esperou a minha ordenança.
É bíblico, igreja. Eu não estou falando história de carochinha, não. Estou falando Bíblia. Estou falando de Bíblia. Para nós ter uma vida bem sucedida nesses tempos difíceis de hoje, temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Temos que estar ligado com o Espírito de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a ordenança de Deus, para que nós venhamos ter uma vida bem sucedida. É por isso que tem pessoas que muitas das vezes, quando Deus está nos usando por misericórdia, a pessoa abre a boca e diz: aquilo que você entregou para mim se cumpriu. Porque houve o quê? Uma ligação, tanto no céu como na terra. E ali foi liberada aquela palavra profética sobre aquela pessoa, aquela causa, sobre aquela empresa, sobre aquela vida espiritual daquela pessoa, que muitas vezes a pessoa está enfermo, muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, aí Deus nos ordena nós profetizar, e ali nós profetizamos no nome de Jesus e as coisas acontecem. E de repente a pessoa liga: rapaz, eu recebi a vitória da parte de Deus através da sua vida. Você deu para entender? E aí as coisas fluem naturalmente. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar, quebrar as cadeias, tirar os impedimentos, tirar as barreiras, tirar tudo que não presta, e o nome do Senhor é glorificado sobre a vida daquela pessoa, a qual recebeu aquela vitória através do servo e da serva de Deus. Mas quando as coisas é por emoção, né? Já viu aquelas latas vazias quando bate? Pá, 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 pá. Só aquele barulho. As coisas não fluem. As coisas, né, não têm fundamento. Porque não foi Deus. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus manda, Deus garante. É por isso que nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus mandar você profetizar, profetize, não tenha medo. Mas se o Espírito Santo, ele não mandar você profetizar, não profetize, para agradar a ninguém. Pode ser quem for, pode ser uma pessoa bem sucedida da face da terra, pode ser quem for, você não pode passar na frente de Deus. Lembra de Naamã? Naamã chegou todo leproso até o profeta, levando um bocado de presente para o profeta, e ali mandou com que falasse com o profeta que ele estava ali, estava se achando. O profeta mandou Geazi, diga para ele mergulhar lá, ó, no Rio Jordão, no rio, manda ele mergulhar lá 7 vezes. Ele ficou questionando, murmurando, mas ele foi, e as coisas aconteceu. Você deu para entender? E ele não quis os presentes dele, não. O olho grosso, Geazi, porque tem gente que não aguenta ver as coisas dos outros. Às vezes está profetizando porque a pessoa tem um mercado, às vezes está profetizando porque a pessoa tem, ó, uma vida financeira, às vezes está profetizando porque a pessoa tem alguma coisa para proporcionar. Aí fica com aquele chamego com a pessoa, com aquela agonia com a pessoa, aí as coisas não se cumprem, a mente da pessoa fica turbada, as coisas não fluem, a mente da pessoa fica perturbada, porque não foi Deus. Foi o caso de quem? De Geazi. O profeta não mandou ele pegar de presente nenhum. Ele, com o olho grande dele, quando Naamã recebeu a vitória, eu creio que ele estava de parte observando, ó, recebeu a cura, foi lá mentindo com o nome do profeta, dizendo que o profeta mandou levar presente, dar ele presente, sendo que o profeta não pediu nada, porque as coisas do Pai é desse jeito. Se Deus manda profetizar e a pessoa recebe vitória,
Deus não quer que a gente pegue nada, a não ser, louvado seja Deus, que Deus ordene. Se Deus não ordenar, deixa lá as coisas das pessoas lá. E quando ele veio, como que não tinha acontecido nada. O profeta disse para ele: porventura, né, o meu coração não foi com o seu? Porque você pegou os presentes, agora a lepra de Naamã vai para você. Você deu para entender? Porque Deus não mandou ele pegar nada. Deus não mandou ele pegar nenhum presente na mão de quem? De Naamã. Então, se Deus se manda você profetizar ou profetizar, não é para nós ficar barganhando nada de ninguém, não. Não é para nós ficar perturbando o juízo da pessoa. Hoje está moda que vivo da obra. Vá trabalhar, vá procurar fazer alguma coisa. Aí eu vivo da obra. Aí quero viver subindo, descendo, subindo aqui, subindo ali, subindo acolá, preguiçoso, entendeu? Não quer fazer nada, aí fica com aquela perturbação no juízo dos outros. Cadê que ninguém quer botar uma caixa de picolé para vender? Cadê que ninguém quer pegar, né, algo para vender, um desinfetante, né? Não quer, entendeu? Eu lembro que na minha caminhada, quando eu comecei a fazer a obra, eu pregava, não tinha condição financeira para ir para os lugares, eu comprava caixa de caneta, chegava nos lugares, pregava e dizia para o pessoal aqui: ó pessoal, eu estou com essas canetas aqui, se vocês quiserem abençoar, comprando uma caneta na minha mão, vai estar ajudando o meu ministério. E ali o pessoal comprava, eu levava aquele dinheiro, pagava meu transporte, nunca cobrei R$1 para pregar. Deus é testemunha, nunca cobrei um tostão para pregar em lugar nenhum. Mas as pessoas chegou aqui, ó, claro, a gasolina, claro que é por direito. Se eu tenho um carro, tem que botar gasolina para eu me locomover, e assim sucessivamente. Mas nunca, entenda, nunca entre nessa. Você que é usado por Deus, você que é o instrumento na mão do Todo-Poderoso, nunca vá para essa de querer profetizar sem Deus mandar, porque as coisas podem ser estreitas. Deus pode permitir, Deus pode criar uma situação para que as coisas venham suceder e a pessoa passar até vergonha. Você sabia disso? Porque Deus não está mandando. Se Deus não está mandando, como é que eu vou profetizar uma coisa da minha carne? Como é que eu vou profetizar uma coisa que Deus não está ordenando? Como é que eu vou dizer para a pessoa que Deus vai fazer se Deus não está mandando, não está dizendo nada? Então Ezequiel não entrou por essa porta, entenda. Ezequiel não entrou por essa porta. Mesmo sendo profeta maior, mesmo sendo um homem de Deus, Deus mandando, perguntando para ele acerca do vale de osso seco, ele abriu a boca e disse: só o Senhor sabe. Ele estava transferindo toda a responsabilidade para Deus, porque ele sabia que era a bênção, quem ordenava era o Todo-Poderoso até o dia de hoje. Deus não mudou. Quem ordena a bênção é Deus, quem determina é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus. Nós somos apenas servo. E o servo só faz o quê? Obedecer à voz do seu Senhor. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à sua igreja. E eu fecho até a Bíblia. Fecho a Bíblia. Quero orar por você que está do outro lado nos acompanhando. Apresentei esse caderno de oração. O caderno de oração está aqui, ó. Pede a Deus que Deus possa abençoar. Você que está na sua casa com algum problema de saúde, coloca a mão aí, se você crê. Coloca a mão no local da enfermidade. Você que está com algum problema na justiça, algo para resolver, coloca aí, pega aí o documento, carteira de trabalho, nós vamos orar. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador do céu, Criador da terra, Criador, Pai do universo, Senhor da glória.
Pai santo e justo, ó Deus eterno, Deus santo, aqui está este caderno, meu Senhor amado, de oração, Pai, onde eu coloco as minhas mãos, Senhor amado, para te pedir em nome de Jesus um milagre sobre essas vidas. Libertação, Pai, em nome de Jesus e cura divina. Ó Deus, aí está cada vida do outro lado nos acompanhando, teu servo, a tua serva. Ó Deus, abençoa em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, concede a vitória. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua plenitude, ó Pai Celestial, sobre cada vida, cada lar, cada família. Pai, muito obrigado por mais uma programação, Pai amado, por mais uma palavra sendo ministrada a cada coração. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, toma nas tuas mãos a cada vida, a cada lar, cada família. Derrama toda a sorte de bênção sobre a vida de todos. Derrama paz, saúde, prosperidade, no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai de Nazaré. Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Então está aí a palavra do Senhor para o nosso coração. Estamos chegando ao término dessa programação. A verdade que liberta a bênção no seu lar. Lembrando que a nossa programação à noite é terça, quarta e quinta. Se Deus quiser, amanhã vamos fazer uma programação pela manhã, logo cedo, viu? E à noite vamos estar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Com amanhã, sexta-feira, o culto de libertação, de vitória na casa de oração. Vamos transmitir ao vivo para a glória do nosso Deus. E para a semana, dia 4, temos a nossa vigília, a casa de oração, a verdade que liberta, ministério da palavra. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Derrame toda a sorte de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. A paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Dê uma semana de paz, de saúde, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Oh glória! Oh, maravilha. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.